Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, na verdade do módulo LIDAR, no qual vamos tratar de controle de qualidade da nuvem de pontos LIDAR. Quando eu falo controle de qualidade, seria para dizer que vamos aferir, calibrar a altimetria da nuvem de pontos. É relativamente comum que dados de nuvem de pontos gerados fotogrametricamente ou coletados usando imagens de baixa altitude por drone ou VANT apresentem valores de elevação incorretos. Embora a estrutura geométrica relativa dos dados possa estar correta, ou seja, com precisão relativa, precisão interna, os valores Z talvez não reflitam com acurácia as elevações absolutas e tem que ser calibrado, corrigido, ajustado, certo? Eu vou aqui, por exemplo, neste espaço de trabalho, mostrar o que eu tenho como elementos. Eu tenho a imagem de fundo, que é um JPEG 2000. Eu tenho a nuvem de pontos que eu quero calibrar. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um perfil dentro da nuvem de ponto para mostrar a sua estrutura, o seu conteúdo. Então, aqui eu amarro esta janela do perfil na parte de baixo da tela e o software me mostra então que temos a nuvem de pontos com o solo, a vegetação, as torres que sustentam as linhas, ok? Então, tudo isso é a nuvem de ponto. A ferramenta de controle de qualidade LIDAR foi desenvolvida para abordar esse problema de corrigir, de calibrar a nuvem de ponto, realizando um processo de retificação vertical, só na vertical, na nuvem de pontos inteira. O procedimento ele envolve a comparação de valores de elevação em pontos de controle. Aqui eu tenho a camada com os pontos de controle. Veja como são esses pontos de controle. Aqui eu vou desativar a nuvem de pontos e eu clico aqui num ponto de controle e veja, o ponto de controle nada mais é um ponto que você coletou em campo, no qual você tem um nome e a elevação, ok? Então aqui eu estou usando 6 pontos de controle espalhados, repartidos no corredor, cada um com sua altimetria de referência que vai me servir a calcular a diferença com a nuvem de ponto tal como ela está aqui no espaço de trabalho e corrigir. O procedimento envolve a comparação de valores de elevação em pontos de controle no terreno com os valores de elevação dos pontos LIDAR na vizinhança imediata de cada ponto de controle. Esses parâmetros de vizinhança, distância, quantos pontos, eu que vou escolher no procedimento. Temos também aqui, além dessa nuvem de pontos dos pontos de controle, eu tenho aqui uma outra nuvem de pontos que está em cores naturais, não por altimetria, e ela tem exatamente a mesma quantidade que a nuvem de ponto que eu vou calibrar, porque esta nuvem de ponto aqui, ela vai me servir de testemunha para mostrar para vocês no final do exercício a diferença entre a nuvem de pontos original e a nuvem de ponto corrigida, ok? Importante também a gente verificar aqui nos metadados a densidade da nuvem de ponto. Bom, ela tem 20 milhões de pontos, 44 amostras por metro quadrado, ou seja, 15 centímetros de distância entre um ponto e outro. É uma nuvem muito densa, né? Mas isso é necessário para poder, digamos, capturar a posição dos cabos de transmissão. Então, o procedimento é straightforward, como dizemos, é muito direto. Nós clicamos aqui, tendo os menus do módulo LIDAR disponíveis, clicamos aqui no controle de qualidade LIDAR. Eu vou então usar os pontos 3D da camada selecionada, pontos de controle com elevação, que é isso aqui, e eu vou usar a nuvem de ponto, claro,
para comparar com os pontos de controle, que é a nuvem de pontos a calibrar. Essa daqui eu não uso porque é a testemunha. Ok? Eu vou aqui colocar, eu vou buscar, digamos, vou colocar 1 metro. E eu vou buscar então as estatísticas de elevação em volta do meu ponto de controle até 1 metro, que é amplamente suficiente. Mais do que isso é inútil, porque imagina você fazer a média de trocentos pontos muito diferentes do seu ponto de controle, não faz sentido. Pode até colocar menos do que isso, né? A gente pode colocar aqui, aí vamos colocar 5 espaçamentos de pontos, 5 vezes 15, 60 centímetros, é amplamente suficiente. Se colocar muito, a precisão da correção pode ser, digamos, degradada. E aqui eu vou colocar um máximo de 25 pontos para compor essa estatística de comparação entre o ponto de controle, a altimetria do ponto de controle e a altimetria da nuvem de pontos que eu quero calibrar. Eu clico em OK. E ele vai fazer a estatística da minha nuvem de ponto e dos meus pontos de controle. Ok? Aqui vocês veem a quantidade de pontos que ele considerou, que é o máximo, que eu indiquei, 25. Ok? Aqui é a elevação dos pontos de controle, 6, 5.8. Então, isso é a realidade que eu quero impor na minha nuvem de pontos. Ok? O RMSE é o erro quadrático médio, é um indicador comum da diferença entre valores observados e calculados. Ok, vocês podem ver que o RMSE aqui é exatamente igual à diferença de elevação absoluta entre os pontos de controle e a nuvem de pontos. Ok, e aqui é a diferença de elevação com sinal entre a nuvem de ponto e os pontos de controle. Certo? Um valor negativo indica que a nuvem de pontos está mais baixa que os pontos levantados e precisa ser ajustada para cima. É o que a gente vai ver comparando no final do exercício a nuvem de ponto corrigida e a nuvem de ponto testemunha. A nuvem de ponto corrigida vai estar para cima e a nuvem de ponto testemunha vai estar para baixo. Ok? Então, essa segunda etapa de cálculo de estatística sendo feita, ela pode ser exportada, pode ser copiada, e aqui eu peço então para ajustar a minha nuvem de pontos usando essa estatística. Note que a correção aplicada não é só um deslocamento constante a mais 4 metros, menos 3 metros, não. Aqui você vê que a diferença de altimetria ela muda conforme o ponto de controle. Então, o modelo de deformação vai ser aplicado espacialmente na nuvem de ponto, respeitando essa variabilidade espacial. Ok? Então, não é só a aplicação de uma constante, não, é uma correção altimétrica modelizada através desses pontos de controle, essas estatísticas com a nuvem de ponto real e os pontos de controle levantados e inseridos no software. Finalmente, então, eu ajusto a minha nuvem de pontos. Eu quero ajustar, sim senhor, vamos lá. E ele ajusta. Demora um pouquinho, porque são 20 milhões de pontos, né, por favor. E vamos lá, logo ele está reconstruindo a nuvem de ponto e acabou. Ele ajustou a elevação de toda a nuvem de pontos, 20 milhões de nuvem de pontos, para que os pontos de controle ativos sejam obedecidos, sejam encaminhados, digamos, sejam considerados. Eu posso fechar aqui essa janela. Agora uma coisa interessante, veja bem, se eu clico no meu ponto de controle aqui, veja bem, os atributos que estavam naquela tabela, eles estão aqui. O LiDAR Point Count, ou seja, para esse ponto de controle, foi considerado 25 pontos em volta, a diferença absoluta era 4.618 metros, a diferença com sinal menos 4.618,
e a elevação desse ponto de controle, aquele atributo que ele já tinha no início, 5,8 metros. Ok? Agora, nos resta ver, então, aqui eu vou clicar na nuvem de ponto testemunha, eu vou tirar os pontos de controle, porque não preciso deles, e eu vou, então, fazer um perfil de rota aqui na minha nuvem de pontos para ver a diferença entre a nuvem de ponto calibrada, que é essa aqui, e a nuvem de ponto testemunha. Ok? Ele está desenhando isso tudo, eu pego a janela, eu amarro ela aqui embaixo e vamos ter então o resultado final bem ilustrativo da nuvem de ponto testemunha. Aqui, ó, a nuvem de ponto testemunha embaixo, certo? Ele vai redesenhar porque eu mexi aqui em cores naturais, e a nuvem de ponto corrigida, que está mais alta, toda a nuvem de ponto, não somente o solo, toda a nuvem de ponto, com a vegetação, as árvores e as torres de transmissão. Você pode até calcular aqui com ponto a diferença de altimetria, aqui que vai dar 4,13 metros, enfim. Ok? Então, está demonstrada a utilidade dessa funcionalidade, que atende até vários usuários que têm me procurado ultimamente para eu, digamos, revelar esse segredo do módulo LiDAR. A verdade é que eu estou muito atrasado nos tutoriais do módulo LiDAR, mas hoje foi o dia, com muita chuva e muito frio em Curitiba. A única solução era ou dormir ou fazer o tutorial, e para o bem da nação foi essa segunda opção que eu escolhi, ok? Muito obrigado, espero que essa funcionalidade seja útil para os seus projetos. Tenha sempre a sua licença atualizada e regularizada para poder se beneficiar do nosso suporte, e conte sempre com a nossa presença aqui para lhe ajudar a tirar o melhor do Global Mapper. Muito obrigado e até o próximo tutorial.